Se suas aquarelas normalmente se parecem assim, muito provavelmente você não está conseguindo controlar água e tinta. Mas calma que a chave para você conseguir controlar água e tinta está aqui, ó, nas 5 consistências da aquarela. E eu vou passar uma por uma com você aqui hoje. Então, se você quer saber como controlar água e tinta na aquarela e aprender sobre as 5 consistências que são, assim, o que você vai mais utilizar na hora da pintura, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Isabela Zerlatini, eu sou aquarelista e fundadora do Zerlatini Atelier, e aqui no YouTube eu falo sobre aquarela, arte e criatividade. A aquarela é uma técnica que utiliza da água para ativar as tintas, ou seja, você precisa colocar um pouquinho de água na tinta para conseguir fazer com que ela fique ativa, para conseguir fazer misturas e até fazer consistências. Então, você quer uma consistência mais aguada, ou você quer uma consistência que tem mais uma maior quantidade de tinta. O grande pulo do gato aqui é você utilizar diferentes consistências que a gente tem dentro da aquarela, que é com isso que você vai conseguir fazer pinturas que tenham mais profundidade e, consequentemente, que elas fiquem mais realistas. Eu gosto de trabalhar com 5 consistências, que eu chamo de chá, café, leite, creme e manteiga. E como o próprio nome já entrega, né, são nomes de coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que isso vai nos ajudar a entender melhor essas consistências, né? Então a gente já está acostumado ali a tomar um chá, um café, um leite. Então essa analogia vai nos ajudar a entender qual que é a consistência que a gente está querendo em cada uma desses cinco itens. Para mostrar cada uma dessas consistências, eu vou utilizar essa tinta da Cotman, a cor Permanent Rose. O pincel que eu vou usar é esse número 6 da Ceramic e um potinho com água. Um potinho com água que não vai caber aqui, então eu vou deixar aqui. Vou deixar o pratinho aqui também. A primeira consistência que a gente vai trabalhar é a consistência chá. Todo mundo já viu um chá, né? É uma consistência bem aguada, então a gente vai ter aqui mais ou menos 80% de água e 20% de pigmento, mais ou menos. Então a gente tem uma maior quantidade de água e menor quantidade de pigmento, que seria a tinta, né? Então aqui, como que a gente faria? A gente colocaria bastante água e um pouquinho de pigmento. E aí, quando a gente coloca aqui, ó, no nosso papel, você vai ver que ela tá bem clarinha mesmo. E tem uma outra questão também, que quando a aquarela seca, ela fica mais clara ainda. Então, a gente tem muita pouca tinta para uma quantidade de água bem maior. A segunda consistência, né, a gente vai adicionar um pouco mais de pigmento nessa mistura. Então, a gente vai ter uma mistura, talvez ali 65 de quantidade de água para pigmento. Então, ela vai ser uma coisa mais encorpada, né, parecido com café, mas ela ainda vai ter uma certa transparência, uma certa quantidade de água. Geralmente, eu utilizo tanto a chá e café para início da pintura. Então, para as camadas bases, para as primeiras camadas. Porque na aquarela a gente começa pela parte mais clara, né? E depois vai escurecendo. Então, geralmente assim, 90% eu utilizo as duas consistências chá e café para início de pintura. A terceira consistência é a consistência leite. Então aqui a gente tem mais ou menos 50-50. 50% de água e 50% de pigmento. Então vocês reparem que eu ainda tô com a mesma mistura do início, da primeira consistência, e eu só tô adicionando mais pigmento. Então, isso é muito fácil de vocês fazerem em casa. É só vocês começarem com uma coisa bem aguada e vocês vão adicionando. Você vai vendo que ela, tá vendo? A textura aqui já vai mudando, a consistência aqui no pratinho já vai mudando. Então, a gente tem mais ou menos 50-50. E aí você vai perceber que ela já ficou mais leitosa, né? Então, ela já tá com bem menos transparência. E é aqui que a gente vai começar a adicionar a sombra. Então, com essa consistência que tá mais escura, tá mais espessa,
que a gente vai começar a adicionar pontos de profundidade e sombra na nossa pintura. E esse exercício é muito legal de você perceber como que é a mesma cor. Eu não mudei, não estou adicionando diferentes cores. É simplesmente controlando a quantidade de água e tinta. Agora na consistência creme, a gente tem bem mais pigmento do que água. Talvez ali uns 70, 30 de pigmento. 70 de pigmento agora, né, e 30 de água. Então assim, olha, você já vê que tá bem mais espesso. E você vai ver a diferença que dá na cor também. Então tá bem mais cremosa. A cor, ela tá bem mais vívida. Aqui você consegue perceber a diferença de transparência. Então, enquanto o chá, ela tá bem mais transparente, você consegue ver o fundo do papel. O creme, você já quase não consegue mais ver. Você ainda vê que ela tem uma transparência, que é uma característica da aquarela, mas você consegue perceber a diferença entre o creme, o leite, o café e o chá. E por último a gente tem a manteiga, que é tipo 10% de água e 90% de pigmento. Então a gente tem muito menos água para muito mais pigmento. E nessa consistência a gente tem praticamente o pincel seco. E a gente vai pegar como se fosse a tinta direto do tubo. E ela, olha como ela dá até umas texturas. Eu utilizo muito essa consistência da manteiga para adicionar textura nas minhas aquarelas. Ela vai criando umas texturas que são muito interessantes para a nossa pintura. Obviamente, você não vai usar isso na sua pintura inteira. Isso aqui é mais para detalhe, para fazer texturas. Uma coisa que é interessante de falar aqui é que eu geralmente utilizo nas minhas pinturas, a maior parte da minha pintura, ela tá aqui no chá, café e leite. Mas é claro que cada pessoa vai pintar de uma forma, cada pessoa utiliza de uma forma, e pode ser também que as pessoas utilizam e chamam essas consistências de outros nomes. Eu aprendi dessa forma, eu gosto de usar dessa forma, e eu acho que isso faz muita diferença na hora de você aprender aquarela. Claro que a gente não tem que se ater a porcentagem, a números, essas 5. É só para você entender quais são as diferentes consistências que você pode ter, dependendo da quantidade de água que você coloca na sua tinta. Então é realmente para você começar a ter esse conhecimento das consistências, para você começar a aplicar na sua pintura. Vou fazer um círculo aqui para mostrar na prática a diferença entre você usar diferentes consistências e você usar apenas uma consistência. Aqui vai ser uma consistência e aqui vão ser várias consistências. A gente vai pegar o mesmo rosa, vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu vou usar até o que já tem aqui para fazer o círculo de uma consistência só. Então a gente ativa a tinta com mais água. E se eu tenho só uma consistência, que é uma consistência que tá mais aguada, né? Então vocês podem perceber que ela tá aqui entre o chá e o café. Eu tô com a mesma consistência aqui, eu vou só colocar mais aqui no canto. Parecer, né, que já tá começando a criar ali uma sombra. Você tá achando que você tá vindo aqui, não, tô colocando mais pigmento nessa parte. Na verdade, só tá trazendo mais água, dificultando a pintura. Enquanto esse aqui seca, eu vou usar também essa mesma... Então, vou colocar até mais água. Vou ativar mais essa tinta. Então, vou começar a pintar meu círculo de novo, inteiro com essa bolsinha de água aqui. Você vai trazendo ela pro restante da parte que não tem nada. Então, assim que você pinta até uma figura inteira de forma uniforme. Então, você vai deixando essa bolsinha que tem água e tinta, e aí você vai trazendo ela, levando e trazendo ela. E aí você tem uma super uniforme. Se tivesse excesso de água e tinta, você vem, limpa o seu pincel, só encosta assim, ó, bem de levinho. Pronto, a bolsinha deixou de existir. Tá vendo? Aí a pessoa ainda pensa, não,
Aí você vem com a mesma consistência e pensa, vou jogar mais aqui, porque é aqui que eu preciso de sombra, é aqui que eu tenho que colocar. Mas a realidade é que você tá só encharcando o seu papel, você não tá adicionando mais pigmento e você ainda tá criando essas bordas, que tem gente que não gosta, eu no início não gostava, eu fui acostumando com essas bordas, entendendo que isso faz parte da aquarela. Então você vai vendo que aqui já tá seca até, então ela não fica uma coisa tão uniforme. Esse lado já... Ixi, não secou. Quase que eu fiz cagada. Aqui eu já vou começar a trazer um pouco mais de pigmento para aquela mistura. E é o seguinte, como que a gente vai fazer, né, que isso aqui tenha luz e sombra? A gente vai fazer com que a luz venha daqui. Se a luz tá vindo de cá, a gente vai ter uma área de luz aqui e a sombra maior vai estar aqui e vai até projetar uma sombra no chão. Então a gente vai pegar já aquela mistura que tá com mais pigmento e a gente vai colocar ela aqui. Tá vendo que ela já tá na consistência mais de leite, então tem uma cor bem mais forte. O que a gente vai fazer? Para não ficar com essas bordas muito marcadas, a gente pega o pincel, tira, né, limpa ele, tira o excesso de água num paninho e vem, tipo, fazendo movimentos circulares, ou só suavizando essas bordas. Lembrando da área de luz, né? Então, a área de luz eu vou considerar como se ela fosse aqui. Então, posso passar um pigmento um pouquinho mais claro até do que eu passei aqui. Foi só meu pincel que sujou com a tinta que já tava. E eu vou suavizando. E aí eu vou sempre tentar evitar de passar aqui. Porque aqui é a minha área com luz. Olha já a diferença. Aqui tá uma coisa muito mais manchada, menos uniforme. E aqui a gente já vai estar tendo uma sensação de luz e sombra. Aqui, né, vai ter até uma luz projetada. Uma sombra projetada. Então, se você quiser começar, né, a fazer a sombra aqui... Como se fosse assim. E aos poucos a gente vai trazendo mais pigmento. Então, até com o papel ainda molhado, você pode trazer mais pigmento, né? Aí você vai suavizando. Então, vocês podem ver que a gente usou, né, as consistências mais aguadas de chá e café. Essa última foi bem mais leitosa, tava com mais pigmento. E por último, a gente vai usar uma um pouco mais creme para finalizar e só trazer um pouco mais de sombra e luz para essa pintura. Nesse caso, eu não vou usar manteiga porque eu não quero adicionar nenhuma textura, nem nada, mas se quisesse, né, adicionar umas ranhuras, poderia. Mas nesse caso, eu vou parar aqui no creme. Só esperar secar e a gente faz essa última camada. Nossa última camada, né, então vai ser com bastante pigmento. E a gente vai, né, novamente passar onde a gente quer ter uma maior sombra. Aquela primeira camada a gente passou no círculo todo, na esfera toda. A segunda a gente passou só mais um cantinho. Essa terceira eu passei bem mais um cantinho. Então a gente vai diminuindo, né, os lugares que a gente passa essa camada para criar essa luz e sombra. Eu vou adicionar só mais um pouquinho aqui ao redor, que eu achei que ficou muito claro. E essa sombra ao redor vai ajudar a dar mais volume para nossa pintura. Então também tô achando a área de luz muito grande, então eu vou diminuir um pouco a área de luz. Deixar ela mais aqui, assim. Tem uma técnica também que você pode abrir uma área de luz depois. Então, assim, a pintura ainda tá
molhada, você vem com o pincel limpo, tira o excesso. É uma técnica que a gente chama de lifting. Então, ó, eu quero colocar um pouco de luz aqui. E aí eu tiro, limpo o excesso, aí eu venho com muito cuidado. Tiro o excesso, que eu achei que acaba focando muito. E nisso a gente ficou uma área de luz bem pontual aqui, tem a sombra, a gente pode até colocar um pouco mais de sombra aqui. Que aí criou-se a sombra, né? Ó, no exercício de consistência, vocês ganharam uma aula de luz e sombra, tá? Ai, ai. Então é isso, olha a diferença entre você usar uma única consistência e ficar tentando colocar a mesma consistência por cima, que você só acumula água, vai dando essas manchas, vai dando esse contorno, porque tá com excesso de água, então a tinta, ela vai para os lados, ela se expande, então por isso que vai criando esses contornos ao redor da sua pintura. E a diferença entre você, eu usei uma mesma cor, vocês viram, a mesma cor, a mesma tinta, eu só fui trabalhando naquelas consistências que eu expliquei no início do vídeo. Então eu comecei com uma consistência bem mais clara entre chá e o café, depois eu parti para leite e por fim eu usei a creme. E sempre trabalhando com, eu não vou usar a creme em todo o nosso desenho, senão vai ficar uma coisa chapada. Então, além de você controlar, né, a quantidade de água e tinta, é você entender aonde você vai colocar. Então a gente começa com uma consistência, né, de chá, café, uma consistência bem mais aguada na pintura inteira e a gente vai adicionando as consistências com mais pigmento em locais que a gente quer escurecer. E os locais que a gente quer deixar com luz, né, e como foi esse aqui em cima, a gente não vai depositando essa consistência com muito pigmento e caso deposite, a gente faz aquela técnica, né, de tirar levemente com o pincel. E é isso que vai dar esse aspecto de luz e sombra para nossa pintura. Agora que você já sabe, né, sobre as consistências na aquarela e como utilizar cada uma, como controlar, né, a quantidade de água e de tinta na hora da sua pintura, a dica que eu te dou, você precisa praticar, você precisa testar aí na sua casa. Então faz desse jeito que eu fiz, cria essas bolinhas no papel, escreve as consistências, vai testando as consistências, né, vai exercitando aí na sua casa. Experimenta fazer uma pintura, né, só com uma cor e aplicando as diferentes consistências que você tem, evita de misturar a cor, só para você entender como, né, que funciona essa questão da quantidade de água e de tinta, que aos poucos, né, você vai conseguindo ter mais domínio e suas aquarelas, eu tenho certeza, elas vão entrar em outro nível. E depois que você fizer o exercício, comenta aqui embaixo se deu certo, o que você achou, se te ajudou. Se você tem alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários ou no meu Instagram, lá, Zerlotine Atelier. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!